Muito bom dia, Bruno. E hoje no microfone aberto recebemos a Sandra Soares Costa, que ela é cofundadora e presidente do Conselho de Administração do Grupo Sabin, que é uma das maiores redes de medicina diagnóstica do Brasil. A Sandra é considerada também uma das mulheres mais influentes do Brasil, de acordo com a revista Forbes. Ela é mestre em Ciências Médicas pela UNB, tem formação em Bioquímica e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral. Isso é resumindo o currículo extenso Obrigada, seu. Sandra, Fernando. bom dia, seja bem-vinda ao Muito microfone obrigada. aberto. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada por me receber. É um Muito prazer, viu? obrigada, é um prazer. E Sandra, o grupo Sabin nasceu em 1984 e acredito que naquela época existia poucas referências no empreendedorismo feminino. Você pode me contar como foi a sua Sim, trajetória nesse claro. cenário? Então, na realidade, eu sou mineira, né? Modéstia à parte. Eu vim de Belo Horizonte, né? Eu cheguei em Brasília recém-casada, com meu filho mais velho, enfim. E logo comecei a trabalhar em um laboratório que já existia, e um ano depois a Janete, que é minha sócia, chegou, e ela já chegou com essa ideia de montar um laboratório. Mas ali, né, quer dizer, nós ainda ficamos 3 anos ali ainda, né, trabalhando e tal, e logo depois, então, em 84, foi que nós fundamos o laboratório. É claro que eu falo que empreender no Brasil é sempre difícil, né? Você tem que estar aberto a correr riscos. Ainda mais nós duas mulheres, naquele momento ali, a gente tinha, claro, a capacitação técnica, o conhecimento, mas a gente estava naquele final de governo militar, né? Do regime militar. O Brasil estava vivendo, inclusive, um momento, eu falo do sistema econômico, político, de uma inflação muito alta, né? Governo Sarney, você não lembra, não sabe, que é muito jovem, mas era muito risco realmente empreender. E vale ressaltar que nós duas também já estávamos assim bem estabelecidas. Brasília é uma cidade muito aberta também na questão da carreira profissional, e a gente estávamos praticamente estabelecidas com empregos e concursos e tal, né? E eu, voltando ao meu lado pessoal, né? Sempre fui muito estimulada pelos meus pais, principalmente pela minha mãe, que é a minha inspiração, né? Por, por- Pela liderança, né? Eu tive esse exemplo muito forte dentro da minha casa, que era uma mulher muito batalhadora, e aquela questão de não ter limite diante dos desafios, eu aprendi muito com ela. Então, eu trouxe isso muito claro, né, da minha casa e, enfim, foi assim, nesse cenário que nós, então, começamos o Sabin, né, que eu falo que quando você empreende, você tem que entender que você tem que estar aberto a correr risco. Mas é claro que naquele momento, a gente tinha um sonho. Mas é claro que de sonho também não vive nenhum negócio. Então, você também tem que ter, claro, planejamento, meta, entender. E eu penso que mais importante ali, e o mais, digamos, naquele momento que nós fundamos a nossa empresa, foi que nós criamos uma empresa onde a gente queria entregar um serviço de qualidade, de inovação, mesmo naquele contexto ali de uma coisa iniciando tão pequena. E mais, né? A gente tinha aquela coragem de. A coragem, a energia e a autoconfiança, né? De acreditar nesse sonho que eu estou te falando, né? Que é aquilo que estava nos movendo naquele momento. E também para inspirar as pessoas a acreditar nesse sonho e fazer o nosso propósito, né, acontecer. Então, foi nesse contexto. E ainda trazendo mais o contexto, digamos, político, econômico, né, que eu digo do risco, né, que você corre quando você empreende e monta um negócio, estrutura um negócio, né, é, nós tínhamos, naquele momento, né, você imagina, né, entre 1986, por ali, até 90 e poucos, nós tivemos oito planos econômicos, tivemos 3 moedas. Imagina a empresa começando ali, fragilizada nas decisões do seu financeiro. Um outro obstáculo também que eu gosto muito de citar, porque é importante também a gente falar, nós estamos estruturando uma empresa de saúde, que era necessário, né? As tecnologias já existiam, a gente sabia, os equipamentos, e o Brasil tinha o problema das barreiras de importação, né? Então, nós não tínhamos como trazer esses equipamentos de fora,
porque nós tínhamos essas barreiras de importação. Né? Então, o que aconteceu em 94, né, no governo Collor, quando isso foi, essas barreiras foram, né, quebradas, então realmente para nós foi um verdadeiro divisor de águas, onde realmente nós conseguimos então melhorar a nossa eficiência analítica, a nossa qualidade, e aí sim nós trouxemos os sistemas realmente auditados de qualidade. Foi realmente um divisor de águas dentro da nossa empresa, onde a gente partiu para um novo SEIB, um novo momento muito importante em decisões, em aquisição de equipamentos, em trazer também as tecnologias que já existiam, a informática que já estava também vindo junto. Por quê? Nós duas participávamos, é claro, de muitos... eu falo que você tem que estar sempre aprendendo, sempre trazendo conhecimento, e a gente sempre esteve muito atenta nesse sentido. E era o que a gente queria, né? Começamos aquela empresa muito pequena, com 3 colaboradores, mas desde o início já... E é claro, além dessa eficiência técnica que a gente entregava, né, essa excelência, também um serviço humanizado, né, diferenciado, onde as pessoas, mesmo sendo tão pequenos, as pessoas entenderam que o trato com o cliente, aquela empatia, desde o início, já estava acontecendo. Então, foi isso, esse cenário e essa cultura que foi sendo moldada, que hoje é o que, né, perpetua e a gente vê acontecendo em todas as regiões do Brasil dentro do SEIB. Então, o SEIB agora tem mais de 350 unidades espalhadas pelo país, né? Em 14 estados, além do Distrito Federal, onde nasceu o SEIB. Mas você estava falando das transformações que o grupo passou, das transformações que o Brasil estava passando, transformações econômicas, e agora a gente está passando por transformações tecnológicas. Você estava falando agora que o Grupo SEIB foi um dos pioneiros na tecnologia na área da saúde. E como que você vê atualmente a tecnologia atuando aliada na área da saúde agora? Agora e o tempo todo, né? Então, é aquilo que eu te falei, nós sempre estivemos abertos, né, à inovação, a tecnologia, e quando o assunto é saúde, né, tecnologia e inovação andam de mãos dadas. E hoje, cada vez mais, as pessoas, os clientes estão cada vez mais digitais. Então, assim, nós temos realmente muitos desafios, mas eu vejo que, mais do que desafios, nós temos muitas oportunidades. Então, a transformação digital... a gente fala assim, hoje a inteligência artificial, né, está aí ao nosso favor, e eu posso te citar aqui vários momentos como a gente tem utilizado tudo isso, mas em todos os sentidos, né, a transformação digital, no nosso caso, ela aconteceu, eu digo que há uns 18 anos, quando nós estávamos dentro da nossa operação, né, dessas máquinas, né, das esteiras, que é toda ligada em rede, nós somos, inclusive, pioneiros na América Latina em trazer esses primeiros equipamentos, né, para dentro da nossa operação técnica, né, dentro do nosso núcleo técnico operacional. Então, os fornecedores, né, claro, os internacionais, alemães que a gente negociavam, diziam, vocês vão investir muito, né, claro, mas vocês irão economizar também X em pessoas. E não era esse o nosso propósito. Por quê? Nós somos uma empresa onde as pessoas estão no centro da nossa estratégia, né? A gente é uma empresa que gosta de formar gente dentro de casa, que prepara, capacita, e não era esse o nosso propósito. Lá em 2005, 2004, que foi esse momento, então não era isso que a gente queria, onde estava acontecendo esse boom da transformação digital. O que a gente queria era absorver essas pessoas, dar uma outra oportunidade, e foi realmente isso que aconteceu. Então, quando a gente trouxe essa primeira esteira, né, onde foi realmente um momento também, um outro patamar e um outro marco importante dentro da nossa história, as pessoas... claro, nós absorvemos todos os nossos talentos
e as pessoas se descobriram em outros cargos dentro da nossa empresa. Então, em outros cargos, inclusive cargos de gestão. E foi muito interessante, porque nós criamos uma trilha de desenvolvimento dentro da empresa, porque o treinamento é uma coisa também muito importante, e essas pessoas se capacitaram e aí transformaram-se em gestores, e realmente os talentos foram todos absorvidos. E o mais importante, né, as pessoas entenderam que uma nova tecnologia, um novo momento da empresa, você trabalha com transparência e tudo aquilo que está chegando é para melhorar, mas você traz confiança quer dizer, não causa nenhum transtorno, mas muito pelo contrário, né? As pessoas se sentem seguras, entendem que a empresa realmente privilegia, e foi um momento também onde nós começamos um outro ponto importante, que foi um eixo estratégico, né? Que eu falo que nós tivemos 3 momentos, né? Lá em 2012, onde nós desenhamos o nosso crescimento geográfico para fora de Brasília, né? Para fora do Distrito Federal. Então, o crescimento geográfico, né, para todo o Brasil, a gente tinha alguns marcos importantes. Então, esse eixo estratégico do crescimento, a gente precisava, né, crescimento de norte a sul do Brasil, crescimento não só orgânico, como também inorgânico, através de aquisições, nós precisávamos de líderes formados dentro da empresa que conheciam para sair do Distrito Federal, sair de Brasília para ir para os outros locais, para levar a nossa cultura, para levar tudo aquilo. Então, essas pessoas foram capacitadas. Então, foram momentos muito interessantes. Mas a transformação digital, ela chegou, mas a gente não comprometeu com relação às pessoas, porque, geralmente, quando a máquina chega para trazer eficiência analítica, para trazer uma maior rapidez, geralmente as pessoas são esquecidas nesse momento, mas esse não é o nosso caso. Sandra, você falou muito de tecnologia, mas não deixou de falar sobre as pessoas. E o quadro da SEIB 77% é composto por mulheres e 74% das lideranças que você estava falando, que as pessoas crescem na SEIB, 74% são compostas por mulheres também. Como que vocês criaram essa cultura, já que a gente está falando de pessoas? Então, na realidade, o segmento de saúde, ele normalmente já emprega realmente, ele tem uma força de trabalho, da força feminina de trabalho já é muito grande. Mas, no nosso caso, ele já é bem maior, porque nós criamos nós somos uma empresa fundada por 2 mulheres, de uma essência do DNA muito feminino. Então, nós realmente criamos políticas, entendemos, né, que as mulheres têm que ter voz, nós entendemos o potencial das mulheres e sabemos que a gente tem que criar oportunidade para que elas possam crescer, possam ocupar espaços, não só espaços, mas espaços realmente de decisão dentro da nossa empresa, da nossa organização. E é diante de tudo isso, né, que nós temos, então, esse quadro tão alto, né? Além de 77% de mulheres, 74% da nossa força de trabalho são líderes. Agora, eu quero dizer que isso apenas não é uma estatística, mas isso é o resultado do nosso compromisso com a diversidade, com a inclusão e mais, né? Eu acho que reforça a nossa crença de que liderança não é uma questão de gênero também, né? Não é apenas isso, mas liderança é o resultado de competência, né? de habilidade, de inovação, da pessoa realmente estar preparada para assumir aquela posição. Não é apenas porque ela é mulher, né? Porque ela tem realmente aquela competência. E é isso, a gente entende também que quando a gente tem uma liderança, uma diversidade na liderança, isso fortalece muito a nossa cultura,
né, a nossa cultura organizacional, aprimora nas tomadas de decisão. E eu acho que também na questão de quando a gente vai tomar as iniciativas de inovação, é muito mais fácil quando você tem um ambiente mais plural, para trazer as soluções, quando você tem esse ambiente diverso. Então, realmente, isso a gente é muito saudável e traz todo esse componente, impulsiona toda essa inovação e dá, inclusive, uma resiliência muito maior. Uhum. Durante esse plano de expansão que você estava falando, além do Distrito Federal, repetindo, a SEB tem 350 unidades distribuídas no país, né? Deu um frio na barriga durante essa expansão? Teve grandes desafios? Então, eu vou te contar, olha, eu vou te falar mais, né? Isso foi mais ou menos 2012, nós éramos já éramos o maior laboratório do Distrito Federal. Então, foi nesse momento que aconteceu o grande ponto de inflexão que nós realmente, todos os nossos players estavam passando, né? Um processo de grande consolidação, de fusão e aquisição, estavam sendo realmente, né, fazendo algum movimento. E eu e Janete, né, as duas sócias, conversamos e decidimos ali que a gente realmente não queria. Nós estávamos sendo muito abordados, mas a gente não queria vender. Muito pelo contrário, a gente queria. Foi um momento, então, de uma decisão, porque eram situações até interessantes, que a gente tinha que realmente pensar ali, a gente tinha que pensar o futuro, de pensar realmente no longo prazo. E nós decidimos que a gente queria, então, crescer. E levar a nossa cultura, levar o nosso modelo de gestão, que a gente tão peculiar, e principalmente essa cultura, né? E a nossa gestão, nosso trabalho de qualidade, de excelência para todo o Brasil. Dito isso, aí existia um outro ponto importante também, né? Que eu falo que foram vários eixos. Para tomar essas grandes decisões, já que a gente iria crescer, a gente precisava, então, nós entendemos também que todas essas grandes decisões, elas deveriam ser tomadas também em uma outra instância. Então, nessa época, o SEIB tinha 30 anos, hoje está com 41. E nós, então, decidimos que a gente iria implementar o nosso modelo de governança corporativa. Então, nós começamos a trabalhar a nossa sucessão. Muitas empresas fazem isso quando, muitas vezes, um dos sócios morrem, falecem, quer dizer, não pensam no que vai acontecer. Então, nós já pensamos ali na longevidade, na perenidade, o que é que a gente vai fazer. Então, muitas pessoas, mas vocês estão muito novas e tudo. Sim, mas a gente quer que essas decisões sejam tomadas. Então, o que a gente... você perguntou, se foi difícil? Foi. Por quê? Nós estávamos entregando, né? Nós duas circulávamos, nós duas éramos duas gestoras de uma empresa que foi fundada por nós duas que decidimos, e a gente circulava pela empresa de uma maneira total, e naquele momento nós tivemos que redesenhar, né? Tudo bem, 30 anos de uma gestão exitosa, e nós tivemos que redesenhar, né, todo um processo para entregar, então, para um grupo de gestores, escolhidos por nós, é claro, de pessoas formadas dentro da nossa empresa, mas que foi um momento realmente de muito desafio, de muito aprendizado, né? Realmente de você entender que você tinha que deixar aquele espaço de poder, de controle, para entregar para outra pessoa. Né? Então, nós realmente, porque quando você está na posição de conselho, você está só na decisão estratégica, mas a operação está sendo conduzida pela equipe de profissionais. Né? Você vai escolher uma presidente, os diretores. Então, foi isso que nós fizemos. Então, foi um momento muito delicado, mas que essa governança que nós instituímos, ela hoje é o alicerce, né, de todo, eu falo que o SEIB, de mais de 30 aquisições,
E o SEIB hoje segue alicerçado nessa governança, porque uma governança traz transparência, equidade, responsabilidade, sustentabilidade e mostra claramente para os colaboradores, para o mercado, para onde é que você quer ir. Já está tudo decidido, né? E um outro ponto importante, ao escolher a nossa presidente, que é uma mulher também, nós escolhemos a doutora Lídia, que é uma colaboradora que entrou no SEIB como trainee. Então, a gente, quer dizer, foi um pipeline de talento, que foi uma pessoa que cresceu dentro da empresa, e a gente mostra realmente que nós não estamos apenas no discurso, né? Se você tem espaço ali para ocupar cargos de liderança em todas as posições, inclusive para ser o presidente da empresa. Então, tem a presidente, tem vários diretores, temos diretoras que, em um determinado momento, ela estava lá dentro da área técnica, naquele momento lá que a gente foi colocar a máquina e que não tinha mais lugar para ela, hoje ela é uma diretora. Então, são situações que... Mas ela foi se capacitar, porque ela nunca tinha sido ocupada um cargo de gestão. Hoje ela é diretora de expansão, de expansão de todas as unidades, expansão técnica. Então, são situações onde as pessoas têm oportunidade em cargos que, às vezes, nem existiam dentro da empresa, que foram criados, né? Competências também que nós tivemos que buscar, mas a maioria são pessoas formadas e capacitadas dentro da empresa. Que história, hein, Sandra? É. Que história, hein? Mas, e, Sandra, para finalizar, qual conselho você deixaria para mulheres que desejam empreender, mas enfrentam algumas barreiras? Qual o conselho que você deixa para essas mulheres? Então, olha, eu falo que empreender é ter liberdade para fazer aquilo que você acredita, né? Então, assim, quando a gente começou, as pessoas falaram para a gente, vocês duas são loucas, porque a gente já estava com a nossa estrutura toda pronta de trabalho e tal, né? Então, você tem que acreditar e principalmente pensar, ter a liberdade para fazer aquilo que você acredita. E é claro que, então, eu falo, né? Você, mulher, ou homem também, né? Qualquer um, se você quer empreender, primeiro, né? Busque aquilo que você tem habilidade, aquilo que você tem o seu talento e invista naquele sonho. Mas é claro que empreender também não é só sonho, né? Você tem que realmente, além do sonho, que eu acho que o sonho é o principal, porque aí daí vem o propósito, né? Você ter um propósito é algo muito grandioso. Aí você tem que também ter as metas, saber para onde você vai. E a hora que você tem isso tudo, aí sim que vem aquela energia e a autoconfiança para você também inspirar as outras pessoas para acreditar nisso tudo com você e seguir junto, trabalhar junto com você, né? Hoje nós temos 7.000 pessoas, né, daqueles 3 lá que começaram, que estão aí trabalhando conosco e acreditando nesse mesmo sonho, né? Então, assim, busque aquilo que te dá brilho no olho, né? Aquela habilidade sua e coloque aquilo no papel e vai em frente, não é? Porque dificuldade, risco, ele vai existir de qualquer forma, em qualquer momento, né? Mas eu acho que se você acreditar nisso, vai dar certo. Perfeito. Sandra, muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigada. Acabamos de receber, então, Sandra Soares Costa, cofundadora e presidente do Conselho de Administração do Grupo SEIB. Vamos rapidinho para um rápido intervalo e já voltamos.